Olá, Natuvidas, tudo legal com vocês? Insetos, eles podem ser a comida do futuro. À medida que a população humana se aproxima de atingir a marca de 8 bilhões de pessoas, a alimentação de todas essas bocas famintas se tornará cada vez mais difícil. Um número crescente de especialistas afirma que as pessoas em breve não terão escolhas se não consumir insetos para se alimentar. A previsão da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação diz que as terras destinadas à criação de animais precisarão crescer cerca de 70% para produzir o suficiente para alimentar a população do planeta em 2050, que deve chegar a 9 bilhões de pessoas. É simples, não teremos alimento se continuarmos usando a pecuária como a grande fonte de proteína, dizem os pesquisadores. Um grupo de alunos da Universidade McGill, em Montreal, ganhou o prêmio Holt 2013 por produzir uma farinha rica em proteínas. O detalhe é que essa farinha é feita a partir de insetos. O prêmio deu aos estudantes $1 milhão como incentivo para começar a criar o que eles chamam de Power Flour, ou farinha poderosa, rica em nutrientes e que tem como base de fabricação os insetos. Estes estudantes querem começar uma produção em larga escala, começando com uma farinha feita de gafanhotos. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, conhecida pelas siglas FAO, divulgou o relatório intitulado Insetos Comestíveis: Perspectivas Futuras para Alimentação e Segurança Alimentar. O documento detalha os benefícios ambientais e de saúde derivados de uma dieta onde são incluídos insetos. Essa dieta também é conhecida como entomofagia. No mundo de hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas já incluem um ou mais tipos de insetos em sua alimentação. Veja agora uma lista com 8 insetos que muitas pessoas no mundo comem frequentemente e que futuramente podem estar no seu prato. Confira. 1. Lagartas mopane. As lagartas mopane, nome científico Embrasia belina, são comuns em toda a parte sul da África, inclusive na hora do jantar. A colheita de lagartas mopane é uma indústria de milhões de dólares na região, onde as mulheres e as crianças geralmente fazem o trabalho de reunir os insetos, que são pequenos e gordinhos. As lagartas são tradicionalmente cozidas em água e sal, em seguida secas ao sol. Numa espécie de carne seca de lagarta, essa iguaria pode durar vários meses sem refrigeração, tornando-a uma importante fonte de nutrição em tempos de vacas magras. Os insetos são significativamente nutritivos, enquanto o teor de ferro da carne é de 6 mg a cada 100 gramas de peso seco. As lagartas mopane contêm 31 mg de ferro a cada 100 gramas. Elas também são uma boa fonte de potássio, sódio, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, manganês e cobre, de acordo com a FAO. 2. Cupins. Quer se livrar dos cupins roendo seus móveis ou seu piso? Basta fazer como em alguns lugares da América do Sul e da África. Aproveite a rica qualidade nutricional desses insetos, fritando-os, secando-os ao sol, defumando-os ou cozinhando-os com folha de bananeira. Depois é só comer. Cupins geralmente consistem em até 38% de proteína, e uma espécie venezuelana em particular, a Syntermes aculeosus, é composta por 64% de proteína. Esses roedores de madeira também são ricos em ferro, cálcio, ácidos graxos essenciais e aminoácidos, tais como o triptofano. O triptofano é um aminoácido que ajuda o corpo do ser humano a produzir serotonina, que é essencial para evitar distúrbios resultantes do estresse, como ansiedade e depressão. E você, já pensou em comer cupins para se livrar do estresse? 3. Larvas de mariposas. Entre os povos aborígenes da Austrália, as larvas de mariposas são um alimento comum na alimentação. Witchetty grub é um termo usado na Austrália para as larvas grandes, brancas e comedoras de madeira que dão origem a várias mariposas. Particularmente, o termo se aplica às larvas da mariposa Endoxyla leucomoschla, que se alimenta das raízes do arbusto
Witchet. Quando comidas cruas, as larvas têm gosto de amêndoas. Quando cozidas levemente em brasa, a pele desenvolve a textura crocante e saborosa do frango assado. Estas larvas têm gorduras saudáveis que auxiliam na prevenção das doenças cardiovasculares ao reduzir os níveis de triglicerídeos e o colesterol LDL sanguíneo, auxiliando na prevenção da hipertensão arterial, do infarto e do derrame cerebral. Essas larvas são colhidas no subsolo, onde se alimentam das raízes das árvores australianas, como eucaliptos e árvores de acácia negra. 4. Chapulines. Chapulines são gafanhotos do gênero Sphenarium e são amplamente consumidos em todo o sul do México. Eles são muitas vezes servidos assados, produzindo aquele crack ao morder, e temperados com alho, suco de limão, sal, guacamole ou pimenta em pó seca. Os gafanhotos são conhecidos como ricas fontes de proteína, e a carne deles é composta de até 70% de proteína. Os pesquisadores observaram que comer gafanhotos Sphenarium é uma boa alternativa à pulverização de pesticidas nos campos de alfafa e outras culturas. Isso não só elimina os riscos ambientais associados às pulverizações de pesticidas, como também dá à população local uma fonte extra de nutrição e renda com a venda dos gafanhotos. 5. Gorgulho de palma africano. Uma iguaria entre muitas tribos africanas, o gorgulho de palma, nome científico Rhizoporus phoenicis, é encontrado nos troncos das palmeiras. Medindo cerca de 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura, os gorgulhos são facilmente fritos porque seus corpos estão cheios de gordura, embora eles também possam ser comidos crus. Um relatório de 2011 do Journal of Insect Science descobriu que o gorgulho de palma africano é uma excelente fonte de vários nutrientes como potássio, zinco, ferro e fósforo, bem como vários aminoácidos e ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados saudáveis, sendo que todos esses nutrientes são essenciais para o bom funcionamento do organismo humano. 6. Maria Fedida. Seus inúmeros apelidos certamente não têm muito apelo culinário, mas os percevejos da ordem Hemiptera, conhecidos como Maria Fedida ou Fed-Fed, são consumidos em toda a Ásia, África e em alguns lugares da América do Sul. Esses insetos são uma rica fonte de nutrientes importantes, incluindo proteínas, ferro, potássio e fósforo. Como os percevejos liberam um odor muito forte e nocivo quando se sentem ameaçados, eles normalmente não são consumidos crus, a menos que a cabeça seja removida antes, o que descarta suas secreções produtoras do mau cheiro. Caso contrário, eles são torrados ou embebidos em água e secos ao sol. Como um benefício adicional, a água na qual são embebidos, que absorve as secreções nocivas, pode ser utilizada como um pesticida para manter os cupins longe de casa. 7. Bicho da farinha. Bicho da farinha é como são conhecidos as larvas do besouro tenébrio, Tenebrio molitor, um dos únicos insetos cultivados no mundo ocidental. Eles são criados na Holanda para consumo humano, bem como para alimentação animal, em parte porque se desenvolvem melhor em um clima temperado. O valor nutricional dos bichos da farinha é difícil de bater. São ricos em cobre, sódio, potássio, ferro, zinco e selênio. Também são comparáveis à carne comum em termos de teor de proteína, mas têm um número maior de gorduras poliinsaturadas saudáveis. As gorduras poliinsaturadas podem trazer benefícios à saúde, já que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim, LDL, no sangue e, consequentemente, diminuem os riscos de doenças cardiovasculares. 8. Tanajura. Quando o Padre Anchieta chegou ao Brasil, um hábito curioso dos índios lhe chamou a atenção. Em determinada época do ano, os nativos ficavam ansiosos para colher aos saltos frutos que vinham do céu. Corriam alegres e enchiam vasos e mais vasos desse alimento que, torrado como amendoim, provocava verdadeiro deleite em toda a tribo e até nos homens brancos que o provavam. Os frutos, na verdade, eram formigas de abdômen avantajado, conhecidas por muitos como tanajuras ou içás.
Segundo uma lenda indígena, foi uma cobra pequena que ensinou aos índios consumirem esse inseto. Certo dia, eles viram o réptil comendo a saúva, experimentaram e perceberam o quanto era gostoso. De fato, o gosto da tanajura lembra muito do camarão. No entanto, não é somente o sabor que faz desse inseto um prato bastante apreciado pelos índios e também pelos caboclos das regiões rurais do Brasil. A carne da içá ou tanajura tem alto valor proteico. Segundo biólogos da Universidade Estadual da Feira de Santana, na Bahia, as formigas da espécie Atta cephalotes, por exemplo, contêm aproximadamente 44% de proteínas. Já a carne de frango e a de boi possuem 23 e 20 respectivamente. Portanto, a carne da formiga tanajura tem praticamente o dobro da quantidade de proteínas da carne comum de boi e de frango. Esses insetos também são ricos em sódio, potássio, ferro e cálcio. Uma iguaria como essa tem seus diversos modos de preparo. Um deles, o mais comum, é torrar a formiga com óleo e sal como se fosse amendoim. Outra forma de preparar esse maná caboclo é separar as pernas, a cabeça e misturar o abdômen com alho, farinha de mandioca e levar tudo ao fogo até formar uma paçoca. Em Santa Isabel, em São Paulo, há quem coloque tanajuras em garrafas com cachaça para deixar a bebida com sabor de mel. Esse nosso vídeo foi sobre curiosidades alimentícias, porém cientistas e pesquisadores afirmam categoricamente que a humanidade precisa procurar novas fontes de alimentação, porque em algumas décadas a comida que a humanidade é capaz de produzir hoje simplesmente não será suficiente para alimentar todo mundo. A ideia dos pesquisadores é que os insetos sejam inicialmente usados como um complemento alimentar por toda a humanidade. Então, futuramente, alguns desses insetos podem estar no seu prato do dia a dia. Queremos saber a opinião de vocês. Agora que vocês já sabem dos nutrientes que eles possuem, vocês estariam dispostos a provar alguns desses insetos? Deixem suas opiniões nos comentários e por favor não se esqueçam de clicar no joinha e compartilhar esse vídeo. Inscreva-se se você ainda não é inscrito e muito obrigado a todos, fiquem com Deus e continuem com o canal Nato Vida para dicas ótimas de saúde.